Tudo bem com vocês? Ó o Cardozão aqui de novo, síndico sincero, onde a verdade dói, mas constrói. Mais um episódio, mais um dia. Obrigado a você que está aqui nos assistindo. Você quem? Síndico, síndica, seja morador, seja profissional, até porque qualquer síndico, seja ele morador que faça um trabalho profissional, deve ser considerado profissional. Subsíndico, subsíndica, conselheiro e conselheira, gerente predial, zelador, gestora, concierge, administradora e os demais síndicos do mercado que consomem aqui o Cardozão. Hoje vamos falar de um assunto bem importante. Hoje não, nós iremos ensinar você, síndico, como renovar seu seguro. Ó, a gente vai ensinar no detalhe. Então, pega a pipoca, a Coca-Cola, né? Mas antes de falar dos nossos convidados, vamos falar das empresas, dos nossos parceiros que mantêm esse podcast aqui ativo, certo? Primeiro, mão de obra. Se você quer contratar um zelador, manutencista, facilities, manutencista, você pode falar com a RCR. É uma empresa que hoje está mais ou menos aí no mercado mais de 20 anos, 8 mil colaboradores, e vai auxiliar você e vai atender você daquela forma que um Cardoso gosta, até porque você, condômino, é o que paga a conta e tem que ser bem atendido. Ponto, ok? Jardinagem, paisagismo, RDR. Você, síndico, que tá cansado. Sabe aquela sua empresa de jardinagem aqui no seu condomínio? Que toda vez que o cara vai lá, surge um orçamento para você? Então, chama a RDR, que ele primeiro vai fazer uma análise de todo o seu paisagismo e vai falar para você, síndico, o que pode ser melhorado, porque planta não tem segredo, tem que regar na época certa, bem cedinho, porque depois do meio-dia o sol ferve as raízes, né? A cada 6 meses tem a aplicação da vitamina, que é o NPK 10-10-10, tem o NPK orgânico, tá vendo? Sou jardineiro? Não, eu sou síndico, mas a gente conhece, ok? Então chama o pessoal da RDR para auxiliar você. Síndico profissional, compliance condominial, gestão humanizada. Ó o Cardozão aqui, Sindicância Ethics. A gente vai tratar o seu condomínio como uma empresa e a nossa missão é valorizar o seu patrimônio, até porque você, morador, também é investidor. Então, síndico profissional, Sindicância Ethics, chama lá o meu time que a gente vai dar aquela proposta. Não é pastel, tá? Porque a galera me chama, Cardoso, eu preciso de uma proposta hoje. Também não é assim que funciona, porque eu preciso de informações do condomínio, nome do condomínio, endereço, quantidade de apartamento, arrecadação, para fazer o cálculo dos nossos vencimentos, ok? Sindicância Ética, Cardoso. MedLimp, material de limpeza. Olha que coisa especial. Quando você aciona o Renê, da MedLimp, ele vai no seu condomínio primeiro, vistoriar a sua área comum, porque com certeza o produto que você usa não é adequado para a sua área comum. Então, tá manchando seu calacata, a sua equipe não tem treinamento, tem desperdício na diluição dos produtos concentrados. Por que o Cardoso tá te falando isso? Porque é a nossa realidade. Então chama o René da MedLimp, que ele vai no seu condomínio, síndico, síndica, conselheiro, conselheira, vai vistoriar a sua área comum e vai falar para você, síndico, ou zelador, ou gerente predial, o material adequado para a sua área comum e o preço, ó, vai reduzir, ok? E não menos importante, você pode estar falando com o pessoal da Baruch, falar com a Cleo, vai fornecer para você espelho, box, esquadria, tudo isso pro seu condomínio, inclusive você que pegou a chave agora, implantação, tá vendo? Ela é a empresa que não vai sumir, beleza? Vai auxiliar você. Então é isso. Vamos falar hoje com o Calil e a Roberta da Flecha 13, é isso? Perfeito. Flecha 13 é uma corretora de seguro e hoje eles aceitaram nosso convite, porque eu tô meio cansado dos nossos síndicos, não todos, né? Renovar seguro errado. Sabe o Ctrl-C, Ctrl-V? Então, hoje o Calil e a Roberta vai falar para você no detalhe, ensinar para vocês, porque nós estamos aqui para agregar o mercado, como que se renova um seguro da forma correta, ok? Roberta, obrigado pela presença. Obrigado você, obrigado Calil, pelo convite. Satisfação. Prazer obrigado. estar aqui. Obrigado, Otávio, nos bastidores. É o filho deles, tá, gente? Dando suporte. Dando suporte. Pessoal, eu estou me colocando aqui como um síndico leigo. Perfeito. E eu tenho várias dúvidas sobre seguro. Eu quero que vocês me ajudem a auxiliar essa galera que nos assistem. Eu fiz aqui uma colinha, mas antes eu preciso entender e conhecer onde tudo começou. Flecha 13, Calil, Roberta. Bora? Até para as pessoas conhecer quem é a influência de vocês, né? Fica à vontade. Perfeito. Conta a nossa história pro público.
que está nos assistindo? Bom, eu trabalhava em outro ramo, não tinha nada a ver com seguro, não tinha nada a ver com nada, mas ele estava sem emprego, começou no seguro e aí foi indo. Quando eu saí da empresa em 2008, aí eu comecei a trabalhar com ele, porque até arrumar outro, com um filho pequeno, aí Exatamente. você vai... Otávio, não, Otávio, né? Otávio. Aí você vai dando aquele jeito. Aí em 2010 fizemos uma parceria com uma... 2010 não, em 2010, 2010. Fizemos uma parceria com uma corretora, onde a gente era praticamente sócio dela. Ficamos quase 10 anos com ela. Foi uma parceria maravilhosa, que eu não tenho nem como agradecer toda vez que eu falo com ela, porque é uma amiga, uma parceira até hoje. E aí, em 2019, eu tirei a SUSEP e aí a gente constituiu a Flecha 13. Entendi. E o nosso foco é o condomínio. É o condomínio. Nós somos especialistas. Estudamos bastante, porque tudo muda, né? Exato. Esse mundo muda mudança. constantemente. Então, estudamos bastante, ajudamos muito o síndico e gostamos de fazer consultoria para o condomínio. Não somente fechar o seguro. O dinheiro é importante, é claro, é o que paga os boletos. Exato. Mas a consultoria, para eu ficar tranquilo que o seu condomínio está bem assegurado, é o mais importante para nós. Eu separei aqui a minha cola e eu vou fazer algumas perguntas. Cola que algumas pessoas mandaram, alguns síndicos. Por exemplo, ó, a lei exige que condomínios tenham seguro. É obrigatório por lei. Eu vou me colocar aqui como síndico leigo, tá? Perfeito. Eu comprei apartamento, teve assembleia, ninguém quis se candidatar. Perfeito. Apareceu... Não, vai você... Fui eleito. Tá. E aí, por que eu preciso contratar seguro pro meu condomínio, Calil? É para você estar em conformidade com a legislação do país. Toda edificação é obrigatório por lei a contratação do incêndio para a área comum e a estrutura do condomínio. Entendi. O seguro de incêndio é obrigatório. Nas apólices de seguro, vem uma série de outras contratações visando minimizar prejuízos para o condomínio quando de um imprevisto aí, o sinistro. Entendi. Tá? Vou mudar aqui a regra. Como que seria eu contratando a Flecha para me dar consultoria para que eu contratasse o melhor seguro para o meu condomínio? Vamos inverter aqui a regra. Então, deixa eu fazer um parênteses. Foi ótima a sua colocação. Vou falar para todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Quando vocês fizerem contato com a Flecha 13, vocês vão sentir uma diferença do mercado. O mercado faz assim, me passa a sua apólice e eu vou pedir também a apólice. Sim. Só que junto... Tá dando calor. Pode ficar à vontade. Tá dando calor? Vai esquentar muito, que o tema vai ferver. Bora. E junto com esse pedido de... É ao vivo, tá, gente? É ao vivo. Continua aí. Junto com o pedido da apólice, Prontinho. nós vamos mandar um Google Forms. Um formulário. Umas 10 perguntas, 15 perguntas. O zelador tá? responder, o gerente predial, O sim. ideal é o síndico, Legal. alguém que conheça do condomínio, tá? Entendi. Porque é o seguinte, a gente está em constante mudança no mercado condominial. Então não adianta você pegar aquela apólice passada e renova o mesmo que tá. Ctrl C, Isso vai Ctrl V, né? passando, isso vai passando ao longo de 5, 6, 7 anos. Quando essa apólice chega na Flecha, aí vai para as mãos da Roberta. A Roberta busca o prédio no Google, tá? Porque são pequenos detalhes, mas se é um cruzamento numa descida, você precisa contratar mais impacto de veículo. Entendi. A Roberta tem todo esse cuidado. Olha se o prédio tem uma fachada de vidro, porque aí você precisa investir mais na cobertura de vidro. Na realidade, de cada condomínio, inclusive. Porque eu não posso Ctrl C, assemelhar Ctrl V. todos. Todos são condomínio, tudo é a mesma coisa. Isso. Não são, né? E aí a gente vai buscando e explicando, faz o cálculo e explica pro síndico cada item. Porque é muito mitológico o seguro. As pessoas são muito assim, eu fiz o seguro, meu seguro está em tal seguradora e eu pago tanto. Tal seguradora pago tanto não diz absolutamente nada. Entendi. Tem uma série de pequenos detalhes que fazem com que a sua apólice seja útil ou até deixe de ser útil, né?
Dá um exemplo para quem está nos assistindo. Não, hoje em dia tem gerador. Exato. Tem prédios que tem gerador. Tem seguradora que cobre no dano elétrico normal. Tem seguradora que não cobre. Que você tem que contratar uma cláusula específica para o gerador. Entendi. Como equipamentos estacionários. Então você tem que saber tanto do condomínio quanto da seguradora que você trabalha. Entendi. Porque você tem que ler a condição geral. A condição geral a gente manda, mas normalmente o síndico não vai parar para ler 500 folhas lá, mesmo porque o termo é técnico. E muitas vezes até nós que somos técnicos, fica meio difícil, mas a gente consegue um adendo, Roberta, um adendo, Roberta, aqui para você. Ninguém lê, tá bom? Só pra constar, ela tá sendo bem gentil, mas ó, ninguém lê, tá bom? Ok? Vocês síndico aí, vocês colocam tudo na administradora, tá? Que eu sei, beleza? Continua, Roberta. Aí tem vaga de carro elétrico, que hoje em dia ainda não existe uma lei. Exato, mas existe o mercado tá engatinhando pra isso aí. Tá, mas ainda não tem. Então, a seguradora não tem lei, eu vou seguir a lei, não tem lei. Então, tem algumas que cobre só algumas partes, tem algumas coisas que não cobre, depende da instalação. Tem que fazer com uma empresa também que seja confiável, entendeu? Não é, vou puxar uma tomada e vou colocar no meu carro. Não tem como. Dessa forma. Então tem várias particularidades. Placa solar que mudou Placa muito. Solar que também. mudou. Com Que essas hoje em dia fazendas, essa fazenda de energia solar, né? o Condomínio, próprio ele condomínio tem no coloca condomínio. muitas vezes no teto do Vai condomínio. colocando, tem espaço, coloca, né? Vai Isso. colocando. Porque é uma economia. É uma economia. É um investimento Mas aí que e uma tá, economia. entra na economia, mas daí o síndico tem que entender, por estarmos falando de uma edificação, não é assim que funciona, gente. Vai colocando. Eu sei que tem síndico que Ele vê, pode tem espaço, colocar, coloca. mas ele precisa ter um corretor como nós, que converse. Você precisa conversar. Esse negócio de, vou tratar meu seguro, a administradora falou, manda por e-mail. Isso é para contratar um produto. Esse tipo de serviço de grande responsabilidade, é importante ter essa conversa. Então, o que a Roberta colocou é lindo. A gente não tinha esse problema de falta de energia em São Paulo e nas capitais próximas, como a gente tem hoje. Então, os condomínios investiram em geradores. Então, se você pega aquela pólice de 8 anos atrás e vem só renovando, aquela informação ficou passada. A placa solar ficou passada. A tomada de carregamento elétrico dos veículos ficou passado. Então, é importante conversar. E aí, se a corretora te apresentou e não quis conversar com você, eu sou muito sincero. Como é que é o nome dos nossos... Síndico sincero. Aqui? Sou muito sincero, corretor sincero. Será que você está fazendo um bom negócio? Se olhar só ali o valor, às vezes... mas tá mais em conta. Não tá mais em conta. Tem menos um monte de outra coisa. Porque às vezes as pessoas olham, comparam a pólice mais pelo valor. Não, eu quero uma pólice... Só compara pelo valor. Eu quero uma pólice mais barata. Mas nem sempre o mais barato sai barato no final. Entendi. Porque às vezes o mais barato sai caro no final. É um ditado antigo, ó, que a galera não escuta. Não escuta. Você não vai ter a cobertura, não adiantou. Então você vai pagar lá R$1.000, não vai resolver de nada. Porque o seu gasto ali na frente vai ser 10. Sendo que se você gastasse 2, o dobro, você estaria coberto os 10. E às vezes aqueles R$1.000 mais baratos não vai nem atender a demanda que o condomínio precisa. Exatamente. Tem mais, Cardoso. Isso não é uma questão do seguro. É cultural. Eu preciso de um síndico. O Cardoso me cobrou 2. A outra ele me cobrou 1.800. 1.800. As pessoas não vão buscar o seguinte: o que o Cardoso tem de conhecimento e o que ele se propôs a nos oferecer, o que ele está propondo, ofertando nesse custo. E o outro está mais em conta. Mas o que ele tem de bagagem, de trajetória e o que ele está nos propondo? É isso. Isso você tem que levar para você. Seja no seu seguro, tudo, seja no síndico, seja no corretor de imóveis que está buscando um imóvel para você. É valorizar o profissional. Mas não o profissional que tem a carteirinha, o profissional é aquele que te atende com profissionalismo. Sabe fazer. É isso. Sabe qual botão apertar. Esse. É esse. Você entendeu? É isso. E como eu, síndico, entendo para qual seria contratar o seguro? Tipo, Roberta, eu sei que tem que mandar a pólice para você e pro Calil. E agora, o que eu faço depois disso? Depois que responder o questionário, nós vamos fazer a avaliação.
A gente tem uma porção de coisas que a gente vê, porque tem muitos valores que vêm defasados. Entendi. Que as coisas hoje em dia estão muito caras. Você vê, hoje em dia um vidro qualquer que você vai trocar é uma fortuna. Exato. Não é mais aquela coisa mais barata que De você 500, põe o 700 mínimo, reais. Não tem. você coloca o mínimo de cobertura e está coberto. E de repente, hoje em dia, a maioria dos prédios tem a sacada fechada de vidro. E tem aquela janela com abafamento acústico, que é maior, mais grosso. Então, é uma porção de coisas. Aí nós vamos avaliar realmente isso. Aonde o prédio está localizado, valor do prédio, o valor que vai usar. Porque, assim, tem muita gente por aí que fala assim, mas o valor de reconstrução é X. Tudo bem, o cimento, tudo que você vai precisar para você construir, você tem. Mas aí o seu condomínio tem elevador. Exato. Seu condomínio tem área de lazer, tem o gerador, tem academia, montada. tem uns, dependendo do porte do condomínio, tem até cinema. Tem que ter pet também, pet. Espaço Pet friendly, E né? para você conseguir colocar tudo isso de volta, porque o morador ele vai pegar o apartamento como se estivesse vindo da construtora. Tá. Sem o piso ou sem não sei o quê, o acabamento é por conta dele. Mas e a área comum? Porque aí academia, salão de jogos, entra tudo no comum. Entendi. Então, você tem que dar uma boa analisada. Aí a gente vai fazer, nós temos algumas seguradoras que são parceiras já nossas, a gente faz todo um orçamento e aí é ligado para o síndico e explicado cláusula a cláusula, o porquê que tem, o porquê que cobre, o que cobre, o que não cobre. É toda uma consultoria que a gente faz para o síndico para que ele não seja enganado, para que ele não pense que está coberto tudo e quando chega na hora de um sinistro, que ele tem que prestar conta, vai falar assim, mas e aí, você fez aquele e aí? Você não sabia? Não sabia. Então, a gente quer... Porque o conhecimento, ele é muito bom, mas se ele é passado. Exato. Porque, como disse eu tinha um professor na ANS, quando eu me formei na SUSEP, que ele sempre falava que o conhecimento, ele só vira conhecimento quando você passa ele. Exato. Quando você segura para você, é um segredo. Entendi. Então, é isso que a gente faz. É isso que nós prezamos para o nosso cliente. Sim, é claro, nós vamos ter vamos tentar um custo o mais baixo que a gente puder, a gente vai brigar na seguradora, Justo, a gente tem acordo, uma coisa justa. Não que seja aquele seguro super barato que não vai te cobrir nada. Só para depois o síndico argumentar aqui, redução de custo. Isso. E aí não adianta. Aquela redução de custo burra, né? O que a gente também preza muito é a posição do síndico. Porque, vamos lá, ele cuida de um patrimônio que não é dele. Exatamente. Mas que a responsabilidade civil e criminal é dele. No meu podcast anterior, que eu tava falando com a Jennifer aqui da Forbi Engenharia, eu pontuei isso para eles, aqui para ela e para eles. Vamos lá, o síndico é um estranho que usa a sua habilidade técnica, a sua bagagem profissional, para trazer melhorias, para valorizar um patrimônio que, inclusive, nem dele é. Nem dele é. Exatamente. E mesmo assim... A responsabilidade é toda sua. Sem contar com a responsabilidade civil e criminal. Você falou em palavras bonitas. Quando eu converso com o síndico, eu tenho o maior respeito, podem ter certeza disso. A Flecha 13 tem o maior respeito com os síndicos. Porque eu entendo que é um cargo de alto risco. Eu costumo falar para o síndico... Quem está nos assistindo aqui, os síndicos que já nos acompanham, eu já falei, vocês sabem disso. Você é dono do prédio inteiro sem ter posse. Sem ter posse. Porque você é dono. Porque se o prédio pegar fogo e você não fez o seguro, vai sair do seu bolso recompor o prédio todo. Entendi. E aí vem um monte de como é que eu vou dizer a palavra? A pessoa tenta... Detalhes? Tenta economizar tudo. Aí ele fala assim, não, mas a tabela da construção civil, prédio mediano, o valor do metro quadrado é 1.800 e pouquinho. Aí faz a conta justa daquilo. Só que ele não calcula desentulho, ele não calcula o incêndio que tomou conta do conteúdo lá, como a Roberta bem colocou, academia, salão de jogos, tudo isso. A gente está falando do quê? De parede. E a Flecha 13 faz a visão no amplo. Eu preciso da parede, mas eu preciso de todo aquele conteúdo que era do condomínio. E o que é melhor ou pior, depende do ponto de vista de cada um. Quando você atualiza uma pólice, às vezes a pessoa pagava lá 12 mil, um exemplo.
você atualiza, traz para uma realidade, aumenta 4, 5, 6 milhões de reais de incêndio numa cobertura, e isso aumenta R$800. Se você divide R$800 por 12 meses, por tantas unidades, nós estamos falando em centavos. Exato. Então, a consultoria, eu acho que o tema de hoje, para as pessoas que estão nos assistindo, ficar frisado. Vou fazer o seguro. Preciso de consultoria. Porque Exato. aí você consegue entender. E sabe o que é legal, Cardoso? A gente faz a consultoria uma vez, faz a segunda, aí quando a gente pega o terceiro, o quarto, o quinto prédio dos síndicos profissionais, e síndico morador que tenha um prédio, a gente atende com a mesma diretriz. Só que quando a gente pega, ele já pega e já fala assim, Calil, olha que a pólice medonha, isso tá assim, isso tá assim. Por quê? Porque a gente dividiu o conhecimento e a pessoa já consegue identificar. Então quando ele pega outro corretor, ele fala assim, o cara tá me oferecendo preço e me colocando em risco. Vou fechar com a Flecha 13 porque me dão um suporte. Entendi. Então, esse é o diferencial da Flecha 13. Qualidade ao invés de quantidade. É a mesma coisa você construir casa sem laudo, tá, gente? Só para constar. Isso. Qual que seria alguns detalhes e particularidades que o Cardoso não sabe sobre seguro que vocês poderiam me orientar? Ó, vou dar um exemplo aqui. Sinistro. Aconteceu um sinistro. Como primeira coisa, o condomínio deu sinistro. O que eu, síndico, tenho que fazer? Ligo para a corretora? Ligo para a administradora? Ligo para o gerente predial? Para quem que eu ligo? Como que eu tenho que fazer? Porque dentro desse sinistro tem um passo a passo a ser feito. Certo. Porque eu, síndico, ou na hierarquia, o gerente ou o zelador, tem um passo a passo a ser seguido para mostrar para a corretora que o sinistro foi registrado da forma correta, para lá na frente, quando for a questão do reembolso, né? Isso, da indenização. Se é com sucesso ou não. Isso. Qual é o passo a passo para ensinar para essa galera como que se faz? Olha, normalmente nós orientamos os nossos clientes a nos ligar. Entendeu? Nos liga, que aí a gente vai ver sobre o que foi, o que aconteceu, porque aí a gente vai pedir uma carta para o responsável, vai fazer uma cartinha, ó, aconteceu, dia tal. Se de repente hoje em dia, dano elétrico, né, que Exato. acontece muito, hoje em dia a seguradora só abre se tiver o protocolo na Enel, aqui em São Paulo. Nos meus prédios. Roberta, Calil, tudo bem? Acabou de baixar o portão aqui numa Land Rover Discovery 2025 blindada. Pronto. Perfeito. E agora eu vou fazer um parênteses, tá? Só a Roberta já conclui. E desculpa, porque eu sou meio expansivo, eu vou atropelando todo mundo. Essa ansiosidade é minha. A Roberta já conclui. Mas só um ponto importante. Sinistro no condomínio. A gente concentra a abertura conosco. Entendi. Porque é o seguinte, eu peço para você o seguinte, Cardoso, me coloca no e-mail, ó, no dia tal, por volta da hora que você foi acionado, houve a queda de energia e me queimou 2 elevadores, é isso que eu preciso. Porque eu vou abrir o sinistro e tudo cópia com você. Tudo que a companhia me responde, ela tá em você, eu não concentro e-mail em mim, porque essa transparência precisa ter. Essa é a confiança do mercado. Eu não vou concentrar em mim para eu receber. Você recebe e eu recebo. Às vezes eu tô na rua, você fala, recebi um e-mail. Eu falo, eu ainda não vi, mas é isso. Então, o condomínio, a gente abre o sinistro. Porque uma que você não vai perder um tempo e eu tô aqui para lhe assessorar, tá? Então, eu abro o sinistro. A documentação pedida, a companhia vai mandar o e-mail para você. Preciso da ata, preciso de tudo. Encaminha tudo para nós. Porque a Roberta e eu, nós vamos colocar no sistema, nós vamos ter o protocolo, nós temos o prazo a seguir para poder cobrar a seguradora. Porque eu preciso cobrar a seguradora para que esse sinistro flua o mais rápido, o mais simples, o menos dolorido, porque o sinistro já aconteceu, a dor você já sentiu. Exato. Para que você fique satisfeito, continue com a companhia e continue
com a flecha 13. Entendi. Então, o sinistro, a gente concentra em nós. o seguro de condomínio conosco. A gente só pede a carta, porque a gente não estava lá, ou um e-mail dizendo o que aconteceu, porque quando você abre na seguradora, você precisa descrever tudo, até quem está falando e tal. Então, a gente descreve tudo e automaticamente o e-mail vai para você e vem para nós. Quando chega para nós, que a gente vê que o síndico, a gente liga pro síndico. Chegou tal e-mail, vê no seu e-mail se chegou, porque e-mail também é aquele negócio, Pode né? falhar. É eletrônico, às vezes não recebi. Exato. Então a gente está sempre em comunicação, chegou tal e-mail, você viu? Não vi, tô te passando de novo. Muitas vezes a gente passa novamente pro síndico, até porque às vezes também chega com outro nome, a seguradora nem sempre vem. Nem sempre vem. Vai para spam, aí vai para spam, a pessoa com medo de abrir, apaga. Então é uma comunicação intensa entre nós, o síndico. O que a gente já tem de experiência, que são coisas que nem você falou, o portão fechou numa Land Rover blindada. Perfeito. Ok, perfeito. Dia, hora, dá o telefone, foto. A placa, já tira foto, filmagem, o que tiver, a companhia vai pedir. Isso não parte da gente. Isso é a companhia. Você passou o relato, a gente já vai abrir na hora, já vai fazer, porque a gente tenta dar o andamento mais rápido possível. Entendi. Entendeu? Se a gente vê que tem alguma coisa no sistema, que a gente tem um portal onde a gente possa acompanhar o sinistro. A gente vê que tem alguma coisa que está demorando, a gente já aciona o analista, já aciona o gerente da companhia, para que isso flua mais rápido possível, entendeu? Entendi. Para que não tenha morosidade, para que o síndico não tenha problema com o morador, que fica cobrando, porque é óbvio, é normal isso. E você passando essas informações, a gente abre, eu já te devolvo. Sinistro aberto sob o número, a companhia fará contato com a reguladora, porque a seguradora ela não analisa sinistro, ela contrata uma reguladora, toda seguradora. Então, em 2 dias vou entrar em contato, a seguradora, eu já te aviso, já coloco isso no e-mail. Por quê? Porque você chega para o morador, meu carro, ainda mais você falou em carro, e carro é a paixão de todo mundo. Meu carro, o sinistro já foi aberto, é assim, assim, assado, fica tranquilo, você entendeu? E aí, de novo, a conversa com o síndico. Porque você me falou que no seu prédio o portão fechou numa Land Rover 2025 blindada. A pergunta eu te faço, quanto você colocou de RC Portões? Então... Eu acho 50 mil lá. Eu acho que é 50 mil. Tomara que não estragou muito a Land Rover, senão você não vai ter verba para pagar. Me tira uma dúvida. Isso. Aí a conversa, fica essa dica. Por isso, síndicos, síndicas, como é que ele colocou? Gerente predial, conselheiro, conselheira, todo aquele povo que o Cardoso chamou, atenção nisso. O importante é conversar. Exato. Porque é o seguinte, RC Portões, 50 mil... Se for uma situação mediana, perfeito. Você sabe os carros que estão na garagem. Calil, aqui tem Porsche conversível, aqui tem Land Rover 2025. Eu vou falar para você, 50 mil é pouco. É pouco. Pouquíssimo. Porque pode acontecer, pegar o teto, pegar a coluninha do teto, pegar o teto solar e essa coisa toda, e acontecer de dar perda total no veículo. 50 mil não dá nem roda, né? Então, e aí rodas você novas, né? criou um problema sério. Então, converse. Se o seu corretor não quer conversar com você, síndico, a flecha 13 quer. Conversa. A Roberta tá aqui e eu também estou. Você me comentou nos bastidores um negócio bem interessante sobre a questão da divisão da fração da cobertura dos sinistros dos condomínios. Às vezes, a gente faz valores específicos na apólice para a área comum ou para determinados momentos. Mas eu queria frisar uma questão. Quando eu comento a galera toda, sim. Por quê? Quando acontece o sinistro, eu vou te passar o efeito cascata. Depois eu entro nesse tema que eu falei anteriormente. Olha o efeito cascata. Deu o sinistro do condomínio. Perfeito. O portão fechou, baixou. Isso. O portão fechou em cima da Land Rover 2025 blindada. E aí, o proprietário do veículo está nos grupos do WhatsApp, né? Esses grupos do WhatsApp que... Isso é a pior coisa do mundo. Porque elogio é difícil sair ali. Elogio. É um e aí o que acontece... Reclamação.
O condomínio está trabalhando sim para resolver o mais rápido possível essa questão, só que essa pessoa que tomou o prejuízo, ele não está acompanhando o processo interno, que é o síndico, que é vocês, né? Sim. E aí fica no grupo do WhatsApp inflamando, aí o conselho entra em cena, aí o subsíndico ou subsíndica entra em cena e todo mundo começa a disparar esses e-mails pro síndico. Então, por isso que eu chamo a galera para conversar aqui, para entender e para aprender como que funciona passo a passo, né? Porque senão o síndico toma pancada e às vezes o próprio conselho pelas suas demandas diárias, porque não existe conselho profissional. Eu trabalho porque... Não, a pessoa trabalha fora, aquela coisa toda, e à noite, quando sobra, conselheiro. Isso. E aí, quando você vai responder... Está disposto a ajudar o condomínio, ajudar a gestão. Isso, e aí, quando você chega na sua casa, aí às vezes a conselheira é casada, às vezes o conselheiro é casado, vai atender a sua família, aquela coisa. Depois, quando sobra um tempo, vai olhar os e-mails daquele morador do veículo, perfeito, um posicionamento, e às vezes nem o conselheiro sabe retornar. Isso. E aí o morador tem que falar com quem? Com o síndico. Então, foi esse pequeno detalhe crucial. Foi o que eu falei há uns minutinhos atrás. Quando você me pede o sinistro, eu abro e já te devolvo com a resposta. Por quê? Você vai pegar aquela informação, senhor fulano, sinistro aberto. Se alguém falar qualquer coisa, você já coloca no grupo. O sinistro ocorreu, peço desculpa, é uma fatalidade, ninguém tem vontade de descer portão no carro de ninguém e já tomamos as atitudes, estão aqui. Só que a gente tem que seguir um processo, um protocolo. Agora uma curiosidade minha. Agora eu vou a curiosidade minha. Agora ele tá abusando. Não, é uma coisa que eu participo muito da concorrência. Perfeito. Né? E aí quando você chega na assembleia, chega no condomínio e a administradora fala assim, a sua empresa tem seguro? Eu falo, temos. Então, para você participar na assembleia, o síndico, a sua empresa, minha empresa sindicância, precisa ter seguro da responsabilidade civil. Tudo bem até aí? Sim. Ótimo. Só que quando eu sou eleito, eu vou olhar a pólice do seguro do condomínio, não é o seguro do Cardoso, é o seguro do condomínio. Eu vou olhar a pólice do seguro do condomínio, tá lá. Responsabilidade civil do síndico. E responsabilidade civil do condomínio. Que a gente vai pegar isso aí. Ok, mas minha provocação. Se o condomínio já tem a responsabilidade civil do síndico, por que eu também tenho que ter na minha empresa? Você quer que responda com sinceridade? Com certeza. Com sinceridade. São provocações que as pessoas fazem pra mim, eu tô trazendo. Eu não entendo isso. Você sabe por quê? Vamos lá. Nós temos uma situação... De novo, eu respeito e admiro, a Flecha 13 respeita e admira, a Roberta respeita e admira a profissão de síndico. Mas é de conhecimento geral que não é uma profissão regulamentada. Exato. Ok? Então, primeiro, nós temos uma profissão que não é regulamentada, mas é executada com brilhantismo por vários profissionais da área. Nós temos a opção de não ter um síndico profissional e sim um síndico morador. Tá? Sim, exato. De repente a pessoa tem um conhecimento pequeno lá de administração, mas tem a disponibilidade de dar o suporte ao condomínio, tá? Como é que eu vou exigir que tenha um RC profissional de um síndico morador? Se o mercado não tem para pessoa física. Exato. Porque essa atividade regulamentada não existe. Não tem então, um eu tô cobrando... igual um contador, um psicólogo, um médico, advogado. Exatamente. Eu estou cobrando um documento de uma coisa que não existe. E de uma coisa que vai ser paga 2 vezes. E uma coisa que vai ser paga 2 vezes. Tá vendo? É isso que eu tô falando, gente. Aí o ser humano fala assim, vou mudar o tema, mas eu gosto de mudar o tema para aguçar o mental das pessoas e a gente trazer para o nosso dia a dia. No Brasil, nós pagamos a multa do automóvel e temos os pontos na carteira. É o único lugar no mundo onde você é penalizado 2 vezes pelo mesmo crime, né? Pela mesma situação. Nós reclamamos disso. E nós estamos fazendo a mesma coisa com a categoria de síndico. Por quê? Porque existe uma apólice para proteger a estrutura e a pessoa responsável por aquela gestão, que é o síndico. Eu respeito e valorizo
todos os conselheiros, tudo. O que eu sempre digo para o síndico é: a decisão é sua. Ponto. Você pode ouvir o conselho, pegar as opiniões, pesar daqui, pesar de lá, peneirar. Mas a decisão é sua, porque não existe condenação civil e criminal para conselheiro. E muito menos subsíndico. É ponto. Exatamente. Quem responde civil e criminalmente é o síndico. Então, de repente, tem um conselheiro que fala assim: não, Cardoso, faz esse seguro mais barato mesmo, que a gente vai economizar. Você vai lá e põe a sua assinatura. Deu alguma coisa, vai sair do seu bolso. E não adianta você dizer: não, mas o conselho deliberou, eu coloquei isso em ata. Não tem isso. Sabe nada, inocente. Na frente do capa preta? do capa preta, você vai estar lá e quem responde é você. você. Então, claro, houve sim a opinião, as ideias. Eu acho que o conselho, ele tá lado a lado com o síndico. Às vezes não. Na solução de trazer, Às vezes não. ideias. Na maioria não. Eu deveria estar para trazer ideias, soluções. Gente, precisamos de um espaço pet, porque esse mercado está crescendo. Exato. Isso vai valorizar, porque quando a pessoa vier comprar o apartamento, se tiver o espaço pet, ela tem mais interesse, e com isso a gente agrega valor ao nosso empreendimento. Então, essas ideias, o conselho, acompanhar a gestão do síndico, perfeito. Decisão é sua. Você entendeu? Então, esses pontos são importantes. Por quê? Eu falo isso, obrigado, viu? Porque eu não tenho, assim, é importante você como empresário ter seguro para sua empresa? Com certeza. Não tô falando aqui para você não ter seguro não, beleza? Mas entra nessa contradição. Eu vou ter RC síndico na minha empresa, porque no processo de concorrência de síndico, sim, a administradora pede. É padrão do mercado. É padrão do mercado. É obrigatório? Legalmente falando, não é obrigatório, porque não tá na lei. Mas ok. Mas se você não cumprir, você tá fora. Você tá fora da concorrência. Então a gente acaba, né? Mas faz parte. Então essa é a minha dúvida. Porque, então, ou seja, entra também a questão do RC síndico para o morador, que não é profissional, se não tem conhecimento. E ele não vai poder fazer esse. Exatamente. Ele tá fora da concorrência. Exatamente. Você limitou uma pessoa por exigir um documento de uma situação que não é regulamentada. Então, mas isso é para tirar. Existem excelentes. Nós somos atuantes no mercado de condomínio. Eu conheço e já tive o desprazer de trabalhar com vários síndicos profissionais horrorosos e síndicos moradores excelentes. Nossa, você fala assim: meu Deus, por que você não administra 10 condomínios? Porque a pessoa tem a pessoa é sagaz, a pessoa você vê o condomínio evoluindo, toda hora tá fazendo alguma coisa, toda hora crescendo, sem onerar. Você fala: caramba, esse cara tem a fórmula mágica de tudo aquilo que você precisa. E ele simplesmente é um morador. Eu não vou falar o nome não, mas é uma pessoa que mora no condomínio, é uma pessoa aposentada que teve uma vida profissional com alguma ligação administrativa, administra o condomínio, que eu acho que ele não é chamado nem de síndico, ele é chamado de pai lá, porque todo ano eu converso com ele, ele diz assim: precisa ver o salão de festa que nós fizemos. Que reforma, que coisa linda. Perfeito. Precisa ver a área da churrasqueira. Tinha uma churrasqueirinha tão pequenininha, não dava nem para a família. Agora tem um salão bonito para churrasqueira. E como é que tá a cota condominial? Estamos mantendo, porque a gente conversa, os moradores visualizam aquilo, nossa inadimplência é super baixa, tem inadimplência, a gente senta, conversa. Então ele tem um atendimento humanizado, um atendimento, e ele não é profissional. Exato. Você entendeu? Quer dizer, eu ia limitar essa pessoa do mercado porque ele não tem um seguro que a pólice de seguro já cobre. A gente sofre isso. Você tem automóvel, não tem? Tenho. Você tem o seguro do seu automóvel, Tenho. não tem? Você tem danos corporais, se Deus o livre guarde você acertar alguém. Você tem o seguro obrigatório que está voltando, que é para pagar os danos corporais. Ou seja, devia ser assim: você tem uma pólice de seguro, você está isento do obrigatório do governo. Você porque paga você está pagando.
Então, gente, mas até quando a gente vai viver assim? Pagando duas vezes. A gente reclama do imposto. Eu paguei o imposto que eu comprei o carro. Eu paguei o imposto do IPVA. Eu paguei o imposto porque eu vendi o carro. Eu paguei o imposto... Poxa, a gente paga 2, 3 vezes o mesmo imposto. Só que a gente reclama e faz o mesmo para os nossos próximos. Exatamente. Então, isso é uma conduta, é uma situação que precisa ser mudada. Porque senão a gente vai continuar nessa bola de neve. Me tira uma dúvida também. Eu olho lá na minha pólice, Roberta. Hoje é o dia de tirar dúvida, viu, gente? Aí tá lá, RC Síndico, ok? Somos nós. RC Condomínio. O que é isso? Por quê? Porque se der algum tipo de caca, o síndico responde. Tô te falando como leigo de condomínio, tá? Então, na minha cabeça, como leigo, se eu sou síndico, eu respondo civil e criminalmente, e eu tenho 2 apólices, né? Porque o condomínio a qual... né, eu tenho 2 apólices. Porque o condomínio a qual eu tô na gestão tem RC Síndico, e na minha empresa também tem RC Síndico. Sim. Por que RC Condomínio? Bom... Eu entendi a pergunta dele. Porque é o seguinte... O ato falho da sua gestão é ser síndico. Tá? Exato. Agora, tem situações que o dano é causado pelo condomínio. Aí você fala, mas peraí, CNPJ não... de causei. Tá bom. Eu tô passando... vou dar um exemplo aqui. Estou passando pelo hall social, está molhado, sem sinalização. Eu caí e quebrei o fêmur. Responsabilidade civil do condomínio. Caiu um pedaço do muro, caiu o reboco. Matou o pet, hipoteticamente, tá, gente? Peraí. Tem alguns detalhezinhos que são riscos excluídos nas condições gerais. Gente, é assim. Vou falar aqui olhando direto na lente da verdade, como diziam antigamente, né? Não é porque você tem uma pólice que tudo que acontecer vai estar amparado. Seguro. O seguro vem para minimizar porque é meio automático, né? situações. É automático. Tá? Eu tenho seguro. Eu tenho seguro, tudo que acontecer está coberto. Não, tem coisas que não estão cobertas. E aí são muitos detalhes, depois eu posso até passar para você. Mas tem a questão você falou do reboco. O reboco tem alguma coisa que entra como manutenção, aí não está amparado no seguro. Entendi. Tá? Mas vamos supor, caiu o muro, estava tudo perfeito, caiu o muro. E esse muro machucou alguém. Foi você que... Não. Então, a responsabilidade civil é do condomínio. Entendi. Então, seja... Alguém se machuca. A figura concreto, condomínio, ele responde. Ele responde. Entendi. Você entendeu? Eu achava que era algo atrelado ao condomínio. Porque se você... Ao síndico. Ao síndico, não. São, por isso duas cláusulas coberturas separadas. E assim, você foi mal atendido na empresa tal. Você... processa a empresa tal, recai sobre os bens dos sócios. Sim. Se eu processar o condomínio, não entra no seus bens. Não, eu estou processando o condomínio. E o condomínio, geralmente, ele não tem patrimônio. Não tem bem. Seria os moradores. Os moradores são terceiros. O condômino não é segurado. Segurado é o condomínio. O condômino é terceiro na pólice de seguro. Entendi. E aí vai um detalhe importante. Calma. Fez confusão aqui. Segura. Calma, peraí. Como diria João Kleber, pera. Isso. Deixa eu pensar aqui. O condômino é terceiro. Se porventura, vamos aqui na minha visão aqui de leigo, tá? Perfeito, vamos saber. A estrutura física causou um dano. Seria o concreto, condomínio. Tá. Aquela pessoa que sofreu dano, ela processou o condomínio. Porque ela vai entrar no RC. Não, ela vai entrar contra o RC condomínio. Isso, que seria o CNPJ. Isso. CNPJ. A estrutura física, o CNPJ, foi condenada a pagar. Isso. Ok? Isso. Quem que paga? RC. O RC condomínio. Se não for seguro. O seguro. Se não for nada excluído das condições gerais. Tá? Por isso que as condições gerais são tão importantes. São importantes. Que ninguém lê. Síndico, então, por favor, só para entender, nem tudo tá amparado. Vou te dar um exemplo, vou trazer mais pro dia a dia, tá? Queimou o elevador. Exato. Tá? Surto elétrico. Perfeito. Acontece. Queimou as placas, 24 mil cada placa. Isso. Dependendo da placa. Isso. Nos meus elevadores foram esses valores, 24 mil por placa. Que bom que tá num preço bom, porque
chega a 70, 80 mil a placa. Bom, mas tudo bem. Queimou, perfeito. Só que juntamente com o inversor de frequência, que é a placa que a gente fala de elevador, queimou fuzil, relé e lâmpada do elevador. Fuzil, relé e lâmpada são peças sensíveis, queimam com facilidade. É risco excluído do condomínio. Entendi. Então, vamos supor, qual foi seu orçamento? 24 mil da placa, R$1.000, lâmpada, fuzil e relé. Lâmpada, fuzil e relé, a companhia não vai pagar. Entendi. Risco excluído, tá? Os 24 mil vai pagar de acordo com a franquia que você tem que pagar. Normal, que tá escrito, tá claro. Agora, posso fazer um parênteses? Manda. Um detalhe importante, que hoje num número menor, né? Mas eu tô falando do valor de novo. Sim. Hoje num número menor, mas Já tá mais conhecido. eu ainda encontro apólices que tem uma pequena perguntinha lá, escondidinha lá. Deseja contratar valor de novo? Não. Você sabe qual é a diferença do sim e do não? Tenho a mínima ideia. Então tá bom, vou falar pra você Tenho a mínima também. ideia. Que bom. Que bom que a gente tá podendo trazer um diferença é conteúdo simples. Uma placa de elevador, tá? O inversor de frequência tem uma vida útil de 8 anos. Esse é o que eles determinam, quem fabrica, tá? As empresas de elevadores. Isso. Então vamos lá. Meu prédio é novinho. Eu não contratei valor de novo. Meu prédio tem 8 anos. Então essa placa tem 8 anos. Queimou. O que a companhia faz? Ela deprecia. Como essa placa já está no fim da vida dela, você só vai receber 10% do valor da placa. Ou seja, sua placa foi 24 mil, se uma situação, 2.400. Só que você teve uma franquia lá. Franquia essa que deveria estar em torno de uns 3 mil reais. Então, você ia receber 2.400. Tiro 3 mil de franquia, quanto você recebe? Só vai uma requinha ainda. Não é nada. Faltou. Você entendeu? Então, o que acontece? Uma palavrinha. Quando que você contrata valor de novo, ela te garante a reposição de uma peça nova. Quanto é a peça nova? 24 mil. Tirou 3 da franquia, 21 entrou pro condomínio. Entendi. Você entendeu a diferença entre receber 21 mil e não receber nada apenas com um detalhe de uma cláusula? Porque não tivemos assessoria da Flecha, né? Exatamente. Para explicar no detalhe. Isso. Graças a Deus, eu fico muito feliz em dizer que isso é um número de apólices que a gente visualiza pequena. Já Hoje teve já maior, hoje menor. Talvez essas divulgações, eu acho esse canal que você abre, Cardoso, e não tô bajulando porque não é essa. Fique em paz, aqui não é a função da Flecha. Agregar, né? É poder levar um conhecimento. Porque se de quem estiver nos assistindo, se tirou uma informação e salvou a pele de um síndico em um pequeno detalhe, já valeu todo esse nosso podcast. Exato. Você entendeu? Você Então, agregar, isso, né? É isso. É Porque isso. você vê... Dividir o conhecimento. Exato, porque É isso. você vê a galera conversando aí, conversa muito e não fala nada. Bom, sabe? é isso. E me dá uma fadiga, que eu vejo os podcasts de condomínio, a galera fica falando um termo técnico, gente, é fração ideal. Não, gente, quem mora em condomínio, não em sua maioria, as pessoas que moram em condomínio, não trabalham administradora, não são síndicos profissionais. Às vezes tem... Nem trabalham com seguro, porque Nada. eu poderia vir aqui e falar um monte de termos segurez. Exato. E Não aí, adianta nada. as pessoas lá... Bom, a gente já fez muitas vezes que as pessoas ao vivo e as pessoas faziam uma pergunta direto, né? E, não vou perguntar porque fica chato eu perguntar. Vai que só eu que não sei. E aí, levar essas informações é fundamental, porque as pessoas vão absorvendo e vão entendendo e vão caindo menos nessas pequenas esparrelas. Eu contratei o meu seguro. E aí tem um morador. São 2 casos aqui que eu vou trazer, tá? Eu contratei o meu seguro. Sabe o que eu descobri? Que o Cardoso é um cara que administra. Ele tá trazendo todas as dúvidas do dia a dia dele pra Flecha 13. Lógico. Da consultoria. Que maravilha. Lógico. Porque você tá trazendo uma vivência perfeita. Por quê?
Me conte. Como eu falei, é muita gente que fala muito e você vai ver no detalhe e não fala nada. Isso. E às vezes quando eu recebo os e-mails dos meus conselheiros, né? Subsíndico, eu fico, tipo, às vezes esses e-mails aparecem pro Cardoso na minha caixa de e-mail, 8 horas da noite, aquela coisa que eu falei, né? Trabalha fora, chega em casa, olha os e-mails e começa a responder. E eu quero trazer essas dúvidas por quê? Para desmistificar, para o síndico perceber que no mercado condominial, empresa de seguro, como eu já disse, e é um jargão que eu falo aqui no meu podcast, Perfeito. eu só trago gente boa aqui. A galera tá cansada de saber. Gostou do Cardoso? Eu sei. Me odeia? Amém. Entra na fila. Eu só trago gente boa. Por quê? Hoje é muito mais do mesmo. Eu te falando agora com vocês como síndico. É muito mais do mesmo. Que a galera, em sua maioria, quer vender. Todo mundo precisa pagar boleto? Com certeza. Não existe café grátis. Não. Tem que pagar. Só que antes de querer vender, mostra para o cliente, eu, síndico e os demais colegas que estão assistindo, mostra o porquê que o seu trabalho é diferente. Perfeito. Porque se for lá corretora de seguro, eu vou no Google. Renovação de seguro. Perto da minha casa. Ainda quero perto da minha casa. Se joga no Google, aparece um monte. Um monte. Só que a galera, eu sei que tem que vender, bater meta. Eu sei que todo mundo tem que bater meta na vida. Todo mundo. Viu, Otávio? Todo mundo. Pegou? Só que, eu falo, daquela nossa conversa que nós tivemos, inicialmente, Perfeito. E você já trouxe um detalhe. E aí eu já tive a minha anteninha. Eu falei, essa galera é boa. Peraí, eu vou ter que ir lá no podcast para ensinar para os moradores aí, os conselheiros e síndicos sobre seguro, né? Mas a minha dúvida é sobre condomínio. Quando eu renovo o seguro, às vezes eu não consigo externalizar para o conselho, ou por que razão, motivo ou circunstância, sabe? E aí a minha dúvida é, quando eu renovo o seguro, ele vale... Eu já sei, tá? Mas agora perfeito. veio aqui a máscara do síndico leigo. Perfeito. Quando eu renovei o seguro pro meu condomínio, o morador acha que aquelas cláusulas, né, vamos dizer assim, está segurando também o apartamento dele. Perfeito. É isso? Não. Porque deu merda no meu apartamento. Não. Eu preciso de... Aconteceu isso comigo esses dias. Ô, síndico, eu tô com um problema aqui na minha porta. Você pode acionar o chaveiro do seu condomínio? Não. Do seu condomínio. Da sua Você porta. pode acionar Não. o seguro do condomínio? Não. Aí eu falei assim, mas eu pago o seguro pra quê? Então, Tá olha... vendo? Isso é um ponto importante e vão entrar 2 pontos nesse tema, né? Primeiro, quando você fecha o seguro com a flecha 13, eu sempre aconselho, coloca a informação que você renovou com a companhia tal. Tem gente que prefere pôr o nome da seguradora, o nome da nossa empresa, ou não, só coloca sem problema. Mas deixa claro que esse seguro é da estrutura e área comum, tá? Entendi. Somente. Porque dentro da unidade autônoma, cada proprietário tem que ter o seguro da sua unidade. Entendi. Então você que mora em apartamento, que pensa, não preciso de seguro porque eu moro em prédio, está errado. O que está acontecendo muito, que o mercado ele vem com uma mudança, como nós falamos, gigantesca. e infelizmente está acontecendo muito. Ruptura de tubulação, não estou falando da prumada, principal, que é do condomínio, aí está na pólice do condomínio. Dentro da unidade. Estoura e molha a unidade da pessoa. E a de baixo. Então, e aí tem... vai descendo. Não, e aí tem duas pegadinhas aí. Primeiro, um seguro bem feito do residencial também. Voltamos para a história do profissional que conversa com você. Porque às vezes a pessoa põe lá incêndio, dano elétrico, N situações, e não contrata um negocinho que chama-se RC familiar. Eu não sei o que é isso, não precisa. O síndico. Não, o morador. Tô falando da unidade. O apartamento 35, vamos lá. Não vamos falar mais bonitinho. O apartamento 13. Tá? O apartamento 13. Ele contrata lá, contratei incêndio, dano elétrico e roubo. Fez errado, porque você não teve uma assessoria. Você precisa ter ruptura de tubulação. Essa ruptura de tubulação é
Estourou o cano, molhou o meu gabinete, a água correu para a sala, molhou o meu carpete de madeira. Esse valor é para o seu unidade. E você contrata a responsabilidade civil, porque se essa água for pro corredor, molhar o elevador, a placa. Isso, e aí de novo. Ah, mas o prédio não tem seguro do elevador? Tem. Lembra do risco excluído que a gente comentou? Existe uma palavra feia que chama-se sinistro por molhadura. Risco excluído do seguro do condomínio. Não vai pagar. Entendi. Ok? Porque o dano foi feito... Por água. O dano foi cometido por uma unidade. Por água. E aí você tem que ter o vazamento de tanques e tubulações lá no condomínio. E claro, o causador é quem paga. Quem causou foi a unidade, quem paga é a unidade. Entendi. E ela precisa contratar responsabilidade civil familiar. Só que se eu não explicar, a pessoa vê lá, roubo, dano elétrico e incêndio, tá bem. Perfeito. Entendi. Você entendeu? Agora, deixa eu pedir para a Roberta dar um ponto importante que a gente pega muito isso. A Amanda, pessoa eu te contrata... perguntar uma dúvida. A pessoa contrata o seguro do condomínio e coloca lá 2 cláusulas. Roubo das unidades e incêndio de bens das unidades. Agora nós estamos falando para dentro da unidade. Quando ele fala unidade autônoma, morador, é da porta para dentro, Da viu? porta Do seu pra dentro. apartamento. Agora, conta o que acontece com frequência. E aí fica uma dica para o síndico. Essa é uma dica para o morador. Tem que ter o seu seguro residencial. É super barato. O seguro de apartamento é muito mais em conta que o da residência. Entendi. É o seu maior patrimônio. Então, mas fala com alguém que tem essa consultoria contigo. Agora, para o síndico... ele vai da boa intenção, né? Vou proteger os apartamentos. Exato. E aí vai lá, incêndio de bens de condôminos. Ah, vou pôr 100 mil. Entendi. Ah, roubo de bens, vou pôr 50 mil. Exato. Vai cobrir. Só que é o seguinte, essa cláusula, ela é dividida, o capital que você contrata, o valor que você contratou na cláusula, vai dividir entre todos os apartamentos do condomínio. Não somente, aconteceu só no 13, vai pagar essa verba, eu tenho para pagar no 13. Eu tô fazendo meu cálculo aqui, você me falou agora, me estralou um negócio. 50 mil, né? Você contratou 50. Eu divido por 370 apartamentos. 370 apartamentos? Dá R$135 por unidade. Aí eu viro pro E síndico. aí você cria um problema. Aí eu viro pro síndico e falo assim: você tem a obrigação de saber o que o morador, o que o condômino tem dentro da casa dele para você cobrir. Como é que você avalia? Num seguro de roubo ou de incêndio. E como fazemos nessa hipótese, Roberta? Nós orientamos que o síndico não contrate essas 2 cláusulas. Porque eu acho que é uma cláusula muito pessoal. Como que eu vou virar para você e vou falar assim, na sua casa eu acho que 10 mil tá bom. Tá bom, entendi. Eu não sei o que você tem dentro da sua casa. Aí, de repente, é uma pessoa toda tecnológica. Tem aquele tem quarto... Alexa, acende luz, apaga a luz, puxa a cama... E tudo. E aí? Você não tem... É mais uma responsabilidade para o síndico que o síndico não tem. Então, assim, o que a gente orienta é que coloque no quadro de avisos do condomínio, no elevador, aonde for, que o seguro do condomínio que cobre a estrutura e as partes de comuns, as áreas comuns, está coberto pelo seguro. Que cada apartamento tem que ter o seu seguro. Porque fica difícil para o síndico. Eu acho que ele faz. E aí ele lê lá, paguei o seguro. Ele não vai parar para ler, como ninguém lê as condições gerais, o morador não vai parar para ler do que é aquele seguro. Ele leu lá, seguro. Aconteceu alguma coisa, eu tenho seguro. E aí cabe ao bom profissional na qualidade de síndico informar. O que eu renovei é pra galera. Na sua individualidade, faça. Faça que é importante. Porque assim, nós temos 2 situações. Primeiro que muito síndico vê lá 50 mil e ele não sabe que é rateado. Como a Roberta falou. Nem eu sabia, inclusive. Tô sabendo agora. Então, por quê? Porque ninguém parou para te orientar. Que já veio na minha cabeça Só que agora, que tem essa... todas as apólices que você pegar na sua mão, primeira coisa que você vai olhar, você fala, isso aqui rateado, portanto não vale nada. É melhor tirar. Para R$130. Na realidade, eu faço diferente, né? Vou ligar pro Calil, pra Roberta. Roberta, eu tô com uma apólice aqui. Dá uma olhada pra gente renovar, porque, tá meio complicado aqui. E você quer ver um outro problema? Dentro disso, aí você tem lá
um prédio com 10 apartamentos e você contratou 100 mil, então vai dar 10 mil para cada um. Teve lá um incêndio bacana, eu não tenho seguro, pegou na minha unidade e eu não tenho seguro. Tive um prejuízo de 20 mil reais. Dificilmente eu vou dizer assim, Cardoso, cara, valeu, cara, porque você me salvou em 10, já me ajudou pra caramba, cara, porque eu não tinha nada, então pelo menos metade você me salvou. Muito obrigado por você ter feito essa rateada. Não, peraí, eu tive um prejuízo de 20 e você só vai me pagar 10? Por que você não colocou 20? Aí é mais uma responsabilidade. Então você assume uma vai responsabilidade. pagar, vai processar, né? Vai dar Dando material. E aí, na frente do juiz, a gente sabe que cabeça de juiz é uma... E bumbum de neném, a gente não sabe o que sai. Ele pode virar e falar, não, peraí, mas o condomínio tem condições. O morador não tem. É o lado mais fraco. Então, vamos determinar que o condomínio pague. Pronto, criou-se um problema. E aí é o seguinte, como você determinar... Para que você vai trazer essa responsabilidade gigante quando que a pessoa dificilmente vai lhe agradecer porque tive um prejuízo de 20 e você já me salvou em 10. Você minimizou o problema. Caramba, se eu tenho um prejuízo de 20 e você chega junto com 10, cara, pra mim você vai ser padrinho do meu próximo filho. Mas estamos no Brasil, né? Agora, exatamente. Peraí, mas eu tive um prejuízo de 20, por que só 10? Porque o condomínio é o tamanho disso aqui. Tem dinheiro pra dar em doido. Por que você não fez? Então, só que o na hora ideal... que chega a conta pra pagar também não quer. O ideal é não faça, tá? Minha orientação, não faça porque fracionar vai dar nada pra ninguém, mas oriente, porque se você também não faz e também não orienta, você vai cair no mesmo ciclo. Peraí, eu achei que eu tinha. Quadro de aviso, prédio, a estrutura e a área comum está renovado. Dentro da unidade autônoma, responsabilidade de cada morador. E oriento a fazer. Entendeu? E aí, pegando esse gancho, renovando esse seguro, a área comum, claro. Sim. A gente pode fazer uma lei no comunicado. Aqueles moradores que quiser renovar o seguro do seu apartamento, direciono vocês também. Também. Podemos fazer isso. Tem um caso aqui pra vocês, tá? Me orientar. Tô com um condomínio aí. Não dá nome, não. Riscaram o carro desse morador na garagem. Riscaram. Perfeito. Ok. E ele formalizou e-mail. Ele não, né? O advogado dele, nessas horas aparece tanto advogado que a gente nem sabe onde sai, né? Não, aparece gente que conhece tudo. Pra dar uma ajuda numa decisão, ninguém conhece nada. Isso. Tô com um condomínio que o carro desse morador foi arranhado, né? Só que não tem câmera, não tem nada pra provar que esse arranhão foi acometido dentro do condomínio. Ok. E eu argumentei. Tá, já verificando as imagens e assim, não tem... Até porque ele não deu informações precisas de dia, tal. E aí eu falei assim, ó, na boa vontade, eu vou acionar o seguro. Mas eu já sei a resposta. Já sabe a resposta. Perfeito. Né? Ônus da prova. Se eu tô falando que aconteceu aqui dentro, eu preciso que você me prove que foi aqui dentro. E aí, possivelmente, ele vai entrar com ação contra o condomínio. Nesse caso, tive a devolutiva da seguradora. Ela comentou o seguinte: se a responsabilidade é do condomínio, quem vai... Não foi assim, tá? Mas tudo da forma do caso aqui. A seguradora que a gente ativou, eu acionei o RC condomínio, porque foi dentro do condomínio, certo? Não. Ok, mas fiz errado. Fiz errado, mas eu fiz. Tá bom. Acionei lá a RC síndico, ou não vou lembrar a cabeça. Perfeito. E a seguradora deu a devolutiva. Ó, a gente não vai. Negado, foi negado. Perfeito. E aí o morador vai ter que processar o condomínio. E caso o condomínio seja condenado, transitado em julgado, a gente paga a seguradora. Sim. E aí surgiu uma dúvida. E ela ainda te colocou que paga é uma coisa boa. E daqui a pouco eu te digo por quê. Eu concluo isso aí. E aí entra uma questão. Quando o síndico comete alguma irregularidade na gestão, isso aconteceu esses dias com um colega de trabalho, que ele cometeu uma irregularidade na gestão, né? Colega, tá? Não foi o Cardoso, porque o Cardoso não, né? É difícil errar, nem condomínio. Mas, ok, ele cometeu um erro e tal. Só que acontece, parece que foi 100 mil o prejuízo que ele deu pro condomínio. Perfeito. Por desconhecimento. Ponto. O que ele fez? Ele sacou 100 mil reais do bolso dele e pagou pro condomínio. Pum. Eu falei, você tá doido da cabeça?
Ah, não, porque o conselheiro falou que... De novo, o conselheiro os acima do síndico. Juntou os 3 conselheiros e tem aquela questão que nós sofremos dentro dos condomínios, né? Pressão. Pressão não, ameaça mesmo. Se você não fizer tal coisa, a gente vai se juntar e vai destituir você. Se for o Cardoso, eu falo, então se junte e destitua. Perfeito. Mas ok. Ó, eu falei, bacana, conselheiro agora é juiz? É. Porque quando você tem um seguro, se o conselho, se o prejuízo foi provado, aí eu vou falar com vocês, consultores. Como que a gente faz para pagar essa coisa? Se não for, tipo, as pessoas estão falando que eu cometi esse prejuízo, eu como síndico. Ação. O RC, qualquer isso. tipo de RC, RC síndico, condomínio, ele só é pago, até mesmo o seu, da sua empresa, fora do condomínio, que você falou que tem. Só é pago quando é transitado, julgado. Entendi. Não Só. tem. Sem estar transitado e julgado, você não recebe. A seguradora não. Ou seja, não o juiz tem recebe. que condenar. Tem que condenar. E Entendi. aí E tem aí- que estar dentro das condições condições gerais. gerais. Explica aí, Não me pode explica aí, ser... porque eu quero aprender não, hoje. Esse Vai é que até alguém um processa, termo, né? Não, esse é até um termo muito técnico. A gente conhece, lógico, o básico, mas isso é muito técnico. Aí tudo é judicial. É Por quê? judicial. O juiz tem que determinar, o condomínio está errado. Vai ter que pagar. Detalhe. Aí você tem que ver se o que ele tem que pagar não é nada que está excluído das condições gerais. Um exemplo. Eu não contratei o seguro. Vamos pensar. Você não precisaria, se não tivesse essas exclusões, você não precisava contratar cláusula nenhuma do seguro. Você contratava só o RC síndico e condomínio. Por quê? Qualquer coisa que fizer, esqueci de contratar, ele paga. Então vamos lá. Omissão, inobservância, isso tudo é risco excluído do seguro, tá? entendi. Mas vamos lá. O juiz determinou que você tenha que pagar. Você vai, quer dizer, você tem que acionar a seguradora antes, tá? Porque depois que transitou e julgou você acionar a seguradora, você também perdeu a cobertura, mesmo que fosse líquida e certa de receber. Porque você não previamente avisou a seguradora. Por isso que o corretor tem que ser uma figura parceira. Não é uma coisa assim, cara, meu corretor é uma agulha no palheiro, eu nunca vi na vida. Você pode não ver, mas você pode, você ter essa comunicação. Por quê? Fui notificado de uma ação. Avisa a seguradora na hora. Entendi. Eu vou dar um exemplo, Na hora só que não foi vou. citado. Na hora. Recebeu a notificação, na hora, imediatamente. Você é obrigado a avisar na hora. Porque a seguradora ela pode querer acompanhar o processo. Se já julgou, você impediu esse direito dela. Ela pode querer nomear um advogado dela para te defender. Exatamente. Por causa Ela pode querer. Exatamente. Ela não faz. Na sua maioria das vezes, não. Inclusive, ela paga uma tabela do custo que você teve do advogado. Às vezes você gasta 5 mil, ela indeniza 900 e pouco, mas ainda assim ainda paga o advogado, tá? Então, mas ela tem que estar ciente. Eu vou te dar um exemplo rápido, nosso tempo já deve estar estourando, fica mas tranquilo. não vou falar o nome do condomínio, mas teve um problema de vazamento, o condomínio disposto a ajudar, mas não achava o problema. Bom, moral da história, a moradora processou o condomínio. Processou para que o condomínio arcasse com o reparo, que o condomínio já ia fazer mesmo, só que ele não ia reparar antes de sanar o problema, porque senão ia ficar um reparo Enxugar crônico. gelo, né? Isso, perfeito. Só que essa pessoa também processou por danos morais. Tá? Porque ela se sentiu N situações, que é um direito dela. Chegou na frente do juiz, o juiz falou assim, olha, o condomínio, você tem que reparar. Eu falei, mas eu já ia reparar. É que eu tô com essa situação que me impede de fazer. Perfeito. E os danos morais, você não tem que pagar. Então, o que acontece? A companhia foi acionada na hora, foi tratado, acompanhou, e não teve que indenizar. Por isso que ele só paga transitado e julgado. Entendi. Porque se ele pagasse antes, ele tinha pago na abertura do sinistro. Entendi. Uma coisa que ele não tinha obrigação. Não deveria nem pagar. Outra situação. Eu entro com ação de danos morais contra você. Eu peço... Bom, você tem uma pinta de um cara afortunado, eu vou pedir logo 100 mil. Tadinho, Quando né? esse processo E a pulseirada, fácil. Quando esse processo termina, analisado todos os fatos e tudo mais, você é condenado a me pagar 10 mil. Então não tem por que a companhia pagar lá no início, que ela ia pagar 100, ao
Ao contrário que do decorrer Processo. do juiz, e o juiz é soberano, não é nem o meu interesse nem o seu, ele determinou 10 mil. Paga. porque E é justo. detalhe, hein? E detalhe, fica a dica. Não é a seguradora que paga os 10 mil, tá? O que é? É o condomínio que paga os 10 mil para o morador, de acordo, claro, com o termo do juiz, de acordo, fica estipulado o valor de 10 mil do depósito a ser feito Entendi. no banco, papapi, papapá, não vamos falar nome do banco, eles não estão patrocinando a gente. certo? Exatamente. Então não vamos falar. Você já falou Coca-Cola no começo e eu acho que você não devia ter feito isso. Coca-Cola, manda uns kitzinhos aí, poxa, pro próximo. Por enquanto, não, tô Então conversando fechou. com a Coca. Tô conversando. Então, o condomínio paga e aí a companhia A seguradora reembolsa. Reembolso. Ah, tá, entendi. Então- Achava que era direto, tipo, ó. Não, Não. isso acontece em vários outros aspectos e cláusulas do condomínio. Paga direto para o morador. Geralmente o condomínio ele recebe, mesmo porque tem o desconto da franquia, porque aí ele une a franquia e deposita de uma vez só Da para o conta morador. do condomínio. Do condomínio, isso. Vamos Entendi. supor, o RC da Land Rover, 50 mil. Então você vai receber 45. Então você recebe os 45, pega os 5, porque o morador ele tem que receber os 50. Os 5 é prejuízo do condomínio, que é franquia. Legal. Pegou os 45, juntou os 5 e pagou os 50 para o morador. Entendi. Agora, tem gente que prefere que pague direto para o morador. O morador recebe os 45, vai lá, perfeito. Entendi. No caso do RC, não. Transitado, julgado e reembolsado. Entendi. Caramba, quanta informação. Ó. Esquentou, hein? A minha última pergunta. Quais são os motivos mais comuns para uma seguradora negar um sinistro? E como o síndico pode se precaver contra isso? Ah, cara, eu vou dizer uma coisa importante. principal- É raríssimo a companhia negar. Não, o principal, eu acredito, que entra mais na manutenção do prédio. Porque, Que muita gente esquece da manutenção e muita coisa cai Poxa, como muito manutenção. porque entra... Porque tem um ditado no mercado aí que a seguradora... a seguradora ela é feita para não pagar. É Errado. o que as pessoas falam por aí. Errado. Não. Ela Errado. não vai ter prejuízo. É óbvio que ninguém tá aí de Pra ter prejuízo, pra né? ter prejuízo. Exato. Senão a seguradora não tava aí, nem nós estaríamos aqui, correto? Exatamente. Se você tivesse prejuízo, você também não ia estar aqui. Não mesmo. Não mesmo. Então, é assim, a seguradora ela não vai ter prejuízo, mas tem todo um trâmite legal que existe pela seguradora, um jurídico, tudo, para que faça tudo dentro da lei, E assim- entendeu? E assim, é muito Nossa. difícil sinistro negado. Entendi. Foram Nossa, muito poucos. Tem uma mão só que eu... Não, tem alguns que a gente até abre, porque o síndico fala, não, eu preciso comprovar que isso não é vai ser importante. coberto, porque não é da pólice. Então a gente abre o sinistro, Entendi. dá O veículo toda a riscado. assistência. O veículo Você vai me ligar, eu riscado. vou dizer, Cardoso, não tem cobertura. Quer abrir o sinistro? Só para você pôr na pasta de Tem a administração, sinistro negado, porque você Não, pra não dizer contrata... que foi você. É, pra que o morador nos grupos do WhatsApp fala que eu falei com o síndico da de má vontade. Eu faço muito isso de abrir o sinistro, mas já sabendo, mas aí é assim, isso já não tem cobertura. Então eu abro só para Só você pra ter oficializar isso. E aí a palavra não é nem a minha, nem a sua, é da seguradora. Ponto. Entendi. Num documento oficial, essa coisa toda. Agora, eu vou corrigir e acho que isso vai voltar no início do nosso podcast, a consultoria. Porque quando você faz aquela história do valor de novo, eu tive um síndico que veio para nós, né? Ele falou assim, poxa, eu ia falar, bom, vou falar aqui, a Porto Seguro não presta, porque eu tive um sinistro do condomínio e eles não quiseram me pagar a placa de elevador. Me causou estranheza. Jamais. E eu vou dizer por quê para você. Por que as companhias não são assim? Elas não querem pagar. Pelo contrário, as companhias elas têm interesse em pagar dentro do processo contratado, legal, né? Processo e legal, elas né? têm interesse em pagar rápido. Porque quando a Porto Seguro, a Tóquio Marine, a HDI, ela demora,
você fica insatisfeito e não renova com eles. Por isso que a Flecha 13 faz a consultoria e a gente abre o sinistro. Porque quando você está satisfeito, você fala, quero continuar contigo. Entendi. Você entendeu? Boa. Aí, só para você entender. Então, a companhia, ela tem por dedicação aí, pagar e pagar rápido. Aí, de novo, por que a Porto não pagou? É simples, não contratou valor de novo. O prédio tinha 8 anos, depreciou bem, foi ele que contratou. E aí ele, por isso que eu dei o exemplo, descontou a franquia, ele não tinha o que receber. Exato. Então não foi a companhia que não fez. Talvez, né, porque aí eu não posso falar da gestão dos outros, mas talvez o síndico não se atentou, talvez o corretor não tenha explicado, ou muito. Às vezes o corretor explicou e o síndico falou, não, faz esse aqui que é mais barato. Exato. E aí deixou de receber 20 e poucos mil reais. Entendi. Então não foi a companhia que não errou, foi mal assessorado. Isso a gente acontece no automóvel. Tô falando aqui, a seguradora quer me enrolar para pagar. Cara, nós tivemos um sinistro, e um sinistro que saiu de uma colisão, entrou para uma perda total, e a pessoa em 12 dias estava com o dinheiro na mão. E não fazemos milagre não, tá? E posso falar com exatidão, foi um seguro da Azul. Uma pessoa tomou uma batida na traseira, essa pessoa que bateu não tem seguro, então eu abri o sinistro de colisão, fez a vistoria, a companhia falou, não dá para arrumar, é perda total. Transferiu o sinistro de parcial para total, pediu a relação de documentos. O segurado foi muito rápido, preencheu tudo, DUT, colocou no SEDEX, mandou, a gente acompanhou, em 12 dias, tava com o dinheiro na mão. É simples. A companhia, ela não quer ficar com aquele processo gastando analista e vai e volta. Não, ela quer te pagar rápido. A pessoa está satisfeita, já comprou um carro, já fechou seguro com a gente na Azul. É isso. Agora, se você... qual é o CEP? É esse, mas o carro estava no outro. De 18 a 25, dirige, não dirige. Dirige, mas não dirige. Aí a companhia... que não são nada bobo. Tá? Eu já interpretei aqui que tá de má fé. Dirige, não dirige. Sabe o que acontece? É assim, ó, vou até falar duas coisas, se você me permite. Às vezes a pessoa entra em contato, faz o seguro do automóvel, você tem filho de 18 a 25 anos? Tenho, mas não precisa pôr. A pergunta que eu faço, tem CNH? Tem. Então eu coloco. Se você não quiser fechar o seguro comigo, sem problema nenhum. Só que eu não vou fazer errado, porque depois lá na frente você vai dizer, a companhia tal não presta, a Flecha 13 tal não presta. Você entendeu? O nosso nome no mercado é uma coisa que não podemos... Reputação. Ponto. Reputação é isso. Aí a pessoa fala assim, não, pode fechar. Eu já falei pro meu filho, se acontecer alguma coisa, não faça nada, me liga. Já ouviu isso? Todos os dias aí eu faço a seguinte pergunta. Alisson, se você fizer merda, você não fala com ninguém. Liga pra mim e pro advogado da família. Ponto. O policial. Não, você mudou. Aí eu faço a seguinte pergunta pra pessoa. Tá bom, se bateu no meu carro, não fala nada, liga que você vai correndo lá. Tá bom. Se ele bater e ficar preso nas ferragens, como é que você vai dizer que era você que estava dirigindo? Se ele bateu numa viatura de polícia, você perdeu o seguro. Será que compensa economizar R$400 no ano? Omitir informações, inclusive? E correr o risco de não ter... E aí, vamos lá. Ele tinha um carro... Você deve ter um carro de uns 100 mil, você tem essa... Tenho nada! Aquela Land Rover 2025, depois eu vou puxar o Renavan para ver o nome de quem que tá. Mas você tem lá o seu carro de 100 mil, você bateu num outro carro de 120 mil, deu PT nos dois. Mas o carro básico já é 100 mil, né? Isso, então. aí você economizou R$400 e tem um prejuízo na sua mão de 220 mil. Por causa de R$400. Você entendeu que, de novo... Nós caímos no início da conversa, consultoria. Construir casa sem laudo. Sem laudo. Exatamente. Aí o cara fala assim, não precisa de 10 sacos de cimento nessa coluna. Com 7 sacos tá resolvido. A gente põe um pouco mais de areia, fica mais legal. Legal, a casa vai ficar perfeita. Talvez 2 anos, talvez 5. Daqui a pouco ele tem que fazer toda uma outra estrutura para segurar a casa. Gastou muito, muito mais. O barato
sai Sempre caro. sai caro. Entendeu? Sempre sai caro. Posso fazer um parênteses? Posso? Para você, síndico, tem um detalhe que eu acho isso importante e talvez um diferencial do mercado. Quando você tratar o seguro do seu condomínio, você vai tratar comigo ou com a Roberta. Nós somos os proprietários da Flecha 13, a Roberta é a responsável técnica, é a pessoa que estudou, se formou e tem a SUSEP. Legal, mas isso foi só para fechar. Na renovação, você vai falar com a Roberta ou comigo. Na renovação do outro ano, com a Roberta ou comigo. Entendi. Não tem funcionário para mexer em condomínio. Entendi. É muita responsabilidade. Não, seguro é. Um valor de novo, sim ou não, é a diferença entre receber 30 mil ou não. Não tem. Você vai falar conosco. Entendi. Esse é um diferencial. Porque em algumas corretoras até de grande Que tem um porte, mercado por aí? você é assim. Um ano você fala com o Francisco, no outro ano você fala com a Beatriz, no outro ano você fala com a Ana Paula, no outro ano... Quem é você? É o cliente, ainda vem na cotação. Número tal, tal, tal. Você é o número tal, tal, tal. Na Flecha 13, você vai ligar e você é o Cardoso. Entendi. Tenham isso. Na Flecha 13, você é reconhecido pelo seu nome. Não é número. Aproveita e faça as considerações finais. Mas, lembrando, eu já falei pra vocês aqui que só trago gente boa. Gente ruim, nem aqui vem. Eu também nem chamo. Consideração final é simples. Ela vai concluir, mas eu vou brincar aqui para descontrair. A consideração é simples. Não feche seguro antes de falar com a Flecha 13. Fechou? Não faça as considerações, por favor. Não, a gente é só um adendo aqui, lembrando que você falou de má fé. Exato. Né? O seguro é um contrato de boa fé. Exato. Então, antes, qualquer seguro que você for fazer, nunca omita, nunca mente, nunca fale o que não é, porque lá na frente você vai ter problema. Entendi. Tá vendo, gente? Vocês, isso. do Somebody Love, Não jeitinho pode. brasileiro. Não economiza pouquinho, não. Bom, a gente só quer agradecer, né, todo o conteúdo aqui que a gente falou. A gente espera que tenha ajudado vocês, sim. Eu gostei. Eu gostei. Então Bacana. tá ótimo. Espero que tenha ajudado aos síndicos, aos conselheiros, aos moradores, porque muito morador Sim. também tem que entender um pouquinho. Eu acho que se entender um pouquinho já... Tudo ajuda. Tudo ajuda. E aquele negócio, né? Conhecimento nunca é demais. Conhecimento é uma arma e quando estamos armados, é poucas ideias. Exatamente. Então, se você gostou, Siga. dá o joinha, comenta lá, compartilha o podcast do nosso amigo. Entra nas redes sociais da Flecha 13, siga a gente. Nós não postamos muito não, tá? Entendi. Não exageramos de conteúdo não. De vez em quando alguma coisa útil. Porque senão o dia a dia tá tão corrido pra pessoa ficar recebendo um monte de Você tem que informação. decidir. Ou você trabalha ou você posta. Isso. Aí fica meio complicado. Mas segue as redes sociais da Flecha 13. Gostou do nosso conteúdo? Divide ele, compartilha ele com outras pessoas. Ajude o síndico do seu condomínio. Mas ajuda não naquele WhatsApp pra Nos meter a grupos, boca, não. Faz ajuda. isso. Porque aquilo desmotiva o É cansativo, profissional que né? está atendendo, desvaloriza. Ele é um profissional que está lá para atender a todos. E se houver união dos moradores, do conselho com o síndico, a harmonia do condomínio fica melhor. As respostas nas conquistas, tratativas, né? nas conquistas de tudo. melhoria, de tudo mais, são assim, fantástico. E eu peço também, síndico, converse com o seu corretor, que tem síndico que não quer nem conversar. Manda no e-mail aí. Como é que no e-mail eu vou conversar? Tudo isso que nós tratamos. Claro que nós não vamos ficar esse tempo todo falando, mas a gente consegue entender o condomínio e falar, escuta, você viu que no seu condomínio você fica num cruzamento, numa descida, se alguém se desgovernar, vai para dentro do seu Da sua condomínio. garagem? É importante você ter isso. Então, é isso. Para uma próxima, a gente explica a diferença da simples para ampla, que é uma dúvida recorrente, mas estouramos demais no tempo, fica para uma próxima. Olha eu já me convidando Muito para obrigada. voltar. Roberta, obrigado. Calil, Obrigada. Muito satisfação, obrigado. viu? Muito Todos obrigada. vocês que estão nos assistindo, nosso muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom, quero agradecer você por estar conosco até o momento, né? Agradecer o Calil, a Roberta, o Otávio, que está nos bastidores.
o Pedro, né, do Estúdios Vons. Não sei se vocês sabem, tá? Eu gravo aqui o podcast no Estúdios Vons, que é um estúdio bom e eu sempre falo coisa boa e te divulga de graça, tá? Fomos muito bem recebidos aqui, viu? É os meus convidados, gente. Eu trato os meus clientes a pão de ló. Vocês não estão ligados. Então, quero agradecer você, morador. Você síndico, né? Síndico, síndica, profissional, conselheiro, conselheira. Nós estamos aqui para o Cardozão aqui, como vocês muito bem me conhecem, até porque tem morador que consome os conteúdos, né? Sim, ótimo. Sabe que o Cardozão é desenrolado. Tô aqui para auxiliar e agregar no seu dia a dia, levar comodidade, levar informação para valorizar o patrimônio de vocês. Porque com vocês, com patrimônio valorizado, é mais dinheiro, vocês não enchem meu saco, né? Nos grupos do WhatsApp, vocês não vão falar que meu patrimônio tá abandonado, entendeu? Então, é isso. E também quero agradecer, ó, Grupo RCR, mão de obra, ok? RDR, jardinagem, Sindicância Éticas, que é o Cardozão aqui, gestão humanizada, compliance condominial. O que é compliance condominial? O básico bem feito que tem muita galera que não faz por aí, beleza? Então se você quiser um síndico porreta, sangue nos olhos, Cardozão aqui. E material de limpeza, Medlimp. Obrigado, fique com Deus e até a próxima aqui no Síndico Sincero.